Vários jovens também na Conferência Fiel Jovem. Retornando depois do almoço. Está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não sei se tem alguém aqui que está nos visitando. Ok, mas sejam todos bem-vindos. Continuar adorando o nosso Deus nessa série, aprendendo questão de combater a hipocrisia, alguns princípios para vencê-la, para identificar, para vencer. Vamos ver se está funcionando aí. Tá? Oi? Obrigado. Aqui em Mateus 23, Jesus está mostrando para nós várias maneiras de identificarmos essa questão da hipocrisia. Nós já vimos que a hipocrisia é evidente na pessoa que ensina algo oposto ao que faz ou vive, que ela é evidente na pessoa que impõe regras próprias sobre os outros, ao invés de conhecer o que a Bíblia apresenta, né? A hipocrisia também é evidente na pessoa que vive para impressionar os outros, também é evidente na pessoa que vive como se fosse superior aos outros. E hoje temos uma outra advertência. A hipocrisia é evidente na pessoa que ensina a própria religião como substituto à sua necessidade de salvação. Está baseado em Mateus 23, no versículo 13. Jesus vai começar no versículo 13 uma série de advertências. Vai haver 7 advertências, 7 ais, que ele fala. Essa expressão é uma expressão que, embora tenha um ingrediente de compaixão, um apelo ao arrependimento, ela serve muito ou muito mais, obrigado, muito mais como uma advertência diante de um juízo que certamente virá se não houver o arrependimento, uma mudança. E Jesus apresenta esses sete advertências. Se você contar os ais aí, que ele coloca, você vai falar, mas tem 8. É que o versículo 14, em Mateus, na verdade ele não aparece nos escritos, nos manuscritos, nem mais antigos, nem nos melhores manuscritos, né, em todas as cópias que existem no mundo de Mateus, o versículo 14 não consta nesses manuscritos. Ele consta tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Marcos, e é dali que foi colocado em Mateus. Então esse acréscimo aí não está nos escritos originais, nessas cópias que representam esses escritos originais no Evangelho de Mateus, mas é bíblico o versículo 14, porque ele está nos outros manuscritos de Lucas e Marcos, tá bom? Por isso que são 7 ais e não 8. Ok, só uma observação aí. Vamos ler então, Mateus 23, versículo 13, Jesus começa falando: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. A advertência severa de Jesus é contra os hipócritas que se apropriam do conhecimento, como se o conhecimento dependesse da sua interpretação. Por isso que ele usa, em outro trecho, que a gente vai ver daqui a pouco, em Lucas, né? O mesmo trecho, mas ele vai falar que eles tomaram as chaves da ciência. Eles se apropriaram de algo que não era deles, não pertencia a eles,
mas diante da população ali, eles construíram essa imagem de que as pessoas só poderiam conhecer a vontade de Deus se passasse pela interpretação que os fariseus tinham a respeito do que estava escrito no Antigo Testamento. Por isso que eles inventaram também aquela série de regras, um monte de coisinhas, e foram acrescentando e trazendo uma interpretação deles a respeito do caminho de Deus, que era baseado no que o homem era capaz de fazer, ok? E isso era, na verdade, uma tentativa de tentar determinar para si mesmos e para os outros o que era verdade, o que realmente importava, especialmente em relação às pessoas perante Deus. Porque Jesus está denunciando isso aqui e advertindo, falando que eles vão sofrer um juízo por causa disso, ok? De não entrar, essa expressão reino de Deus é um sinônimo da salvação nos evangelhos, ok? É o que o judeu entendia como, quando falava entrar no reino de Deus, significa você estar na presença de Deus como um salvo, alguém justificado por Deus, ok? A questão do reino é central para o judeu, já temos explicado isso aqui na igreja várias vezes, a esperança que eles têm do Messias, de reinar nesse mundo, seguindo as promessas desde Abraão, dos patriarcas, e indo em frente, como estamos estudando na IBD, inclusive, ok? Jesus, em outro trecho, fala exatamente isso. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. A gente escuta isso aí, transportando para o nosso tempo, a gente tem que entender que aqueles fariseus, eles poderiam hoje pertencer a qualquer categoria que a gente vê hoje como religiosos, ok? Eles eram mesmo, mas como é que a gente identifica esse tipo de pensamento, esse tipo de tentativa de tomar para si o conhecimento e determinar para as pessoas o que é certo, o que é errado, especialmente em relação a como elas podem ter paz diante de Deus. Aqui se encontram os religiosos, né, de qualquer religião que a gente vê por aí, incluindo evangélicos, os filósofos, os doutores, os mentores, professores, os coaches, formadores de opinião, os artistas, enfim, qualquer insensato que, baseado em sua própria percepção da realidade, rejeite a revelação bíblica que Deus faz de si mesmo, do homem e de seu plano para o ser humano, e tente estabelecer uma forma humana de interpretar e determinar como o homem pode viver, especialmente viver sem Deus. Porque todas essas filosofias, esse pensamento humano, nada mais são do que tentativas de fazer o homem tocar a sua vida, ficar em paz com a sua consciência, sem a necessidade de se submeter ou de conhecer Deus e o plano que Ele tem para o ser humano pecador. Agora, interessante que o motivo de tal interpretação e rejeição a Deus como o Senhor da nossa vida é a própria culpa, uma culpa real e cegueira que o pecado traz à natureza humana. E assim este homem acaba por comprovar a veracidade do plano de Deus, que é o Evangelho, de modo inescapável e indesculpável. Efésios 4:17, Paulo está advertindo ali os cristãos a não viverem como viviam antes, quando eles eram não cristãos. E ele fala: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, não vivam mais como vocês viviam antes, na vaidade dos seus próprios pensamentos, exatamente como os fariseus faziam, interpretando a realidade, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza,
mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, essa tentativa humana de interpretar a realidade para viver de acordo com os desejos do seu coração, e o desejo do coração levar a uma vida de devassidão, isso é oposto, ele fala, o que Cristo oferece é completamente diferente disso. Isso é a coisa humana, isso é a religião, isso é a filosofia humana, isso é o pensamento humano rebelde à revelação bíblica, de quem Deus é, de quem o homem é, para que essas coisas se relacionam. Outro trecho importante, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles escondem, eles camuflam a verdade para viverem na injustiça, fora da vontade de Deus. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e a gente tem uma série de coisas que o homem se submete, uma série de bobagens, que a gente vê o homem na história inventando, adorando, seguindo, e qual é o objetivo, Romanos fala, ou qual é o motivo, na verdade? O motivo é a rejeição à revelação que Deus faz de si mesmo para o ser humano. Esse é o motivo. O ser humano, como pecador que ele não gosta, não é agradável ver a luz, não é agradável ser confrontado com a sua vida, pela sua vida que está fora do que Deus queria para ele. Não é agradável olhar para a revelação de um Deus perfeito e, orgulhosos, pecadores como nós somos, observar que nós não somos mais perfeitos. Nós perdemos essa forma de viver como Deus nos criou. Isso foi distorcido em todas as áreas da nossa vida, inclusive na própria percepção de como devemos viver, do que é verdade, do que não é. Tudo está manchado pelo pecado, pela nossa natureza corrompida pelo pecado, e a própria vontade de querer mudar, também ela é afetada por isso. Por isso há o contentamento em viver dessa forma, por isso que as pessoas aceitam, por isso que elas buscam qualquer coisa que não seja se submeter a Deus. Outro trecho interessante também, mesmo pensamento, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo estava falando um alerta para pessoas que estavam dentro dos círculos religiosos, dentro das igrejas, pessoas que estavam ali, mas essas pessoas eram inimigas da cruz de Cristo, inimigas do plano que Deus deu para salvar o homem, inimigas do que Jesus é e do que ele veio fazer aqui. Elas não estão interessadas nisso, elas estavam ali como espectadores, mas elas não queriam esta verdade para a vida delas, não queriam se submeter, não queriam conhecer o Salvador. O seu interesse era viver de acordo com o seu ventre. Essa palavra, essa expressão,
temos que entender assim, viver de acordo com os seus sentimentos, de acordo com o que parece melhor aos olhos delas, com as suas emoções, aquilo que faz sentido na cacholinha. Não fez? Não quero, joga fora. Falou, isso estava acontecendo e continua pior ainda dentro das igrejas, Paulo falou. O Evangelho, ele resolve a cegueira humana de sua necessidade de redenção ao apresentar a Jesus como o único Salvador. Isso que Jesus está falando em Mateus 23, claro, né? Mateus 22, Jesus está dialogando ali com os fariseus, e é justamente a partir desse diálogo que está escrito aqui, que ele começa a apresentar a realidade que a gente viu até agora, e depois esses ais que a gente está vendo aqui. Ele diz, porque eles estavam discutindo, antes desse trecho aqui de 22, eles estavam discutindo essa questão mas na ressurreição, lembra do casamento, essa mulher vai ser esposa de quem e tal? Jesus mostra como era ridículo aquele argumento, que eles não entendiam a escritura coisa nenhuma, eles não estavam enxergando o que Deus queria ensinar. Aí Jesus apresenta assim, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Reunindo os fariseus, interrogou Jesus, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas, porque eles queriam colocar Jesus na parede para, por qualquer motivo, tentar incriminar Jesus, para matar Jesus. Falou assim, eu também vou fazer umas perguntas para vocês, vocês gostam de querer provar que eu não sou o que eu disse que eu sou Deus, então eu vou mostrar para vocês como vocês não estão sabendo interpretar as coisas. Jesus coloca essa situação aqui, mostrando que o grande ensino desse trecho é, Davi só poderia chamar de Senhor, não um semelhante qualquer, mas alguém que fosse Deus. Então, se o Messias é o filho de Davi, o Messias também tem que ser Deus. Então, agora eles tinham um problema. Por isso que eles tentavam fazer o quê? Não, então Jesus não pode ser o Messias. Não pode ser Deus, não aceitamos isso. Percebe? Não é um problema que não estava revelado na Escritura, é um problema de não querer aceitar o que está na Escritura, é uma reinterpretação do que está na Escritura, porque se ele for Deus, né, estamos fritos, a gente está contra o cara aqui o tempo todo, e agora? Se ele for o Messias, a gente tem encrencado. Então, os fariseus, interessante, ao invés de não responder nada, eles sabiam a resposta, né, eles sabiam assim, agora nos pegou. Eles deveriam ter respondido, deveriam ter continuado a investigar sobre o que Jesus explicou, porque se eles tivessem feito isso com tudo o que Jesus ensinou, não foi uma vez só que Jesus falou isso, Jesus colocou várias situações para mostrar tanto quem ele era, quanto como eles não estavam aceitando aquela realidade. Se eles tivessem continuado essa investigação, eles gostavam, né, de pegar a letrinha, o negocinho, se tivesse ido em frente na investigação mesmo, que devia fazer, eles teriam chegado à única conclusão possível, que Jesus, na frente deles, era o Messias prometido. Então, contra todos os pressupostos, contra todos os preconceitos, ou a preguiça, ou a falta de racionalidade em rejeitar tantas evidências, o orgulho de perceber quando se está errado, especialmente quando se percebe que a vida e a morte dependem disso, contra tudo isso, Jesus Cristo é e sempre será o Messias, o Salvador, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, como está lá em Atos 4,12. Os apóstolos que tinham negado o Senhor Jesus, quando perceberam um Deus, quando viram Jesus ressurreto, eles entenderam tudo. Falaram assim, agora a gente vai pregar isso aí, agora não importa se vamos morrer ou viver fazendo isso, ele é o Messias e não queremos mais saber do que pode acontecer conosco. Deus está vivendo entre nós, ele é o Salvador,
e nós precisamos falar às pessoas sobre isso. Nós vamos gastar a vida fazendo isso agora. O Evangelho resolve a incapacidade humana de redenção ao apresentar a salvação somente pela graça de Deus, concedida ao pecador por meio da fé em Jesus. Então, um trecho bem conhecido, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Não tem nenhum ser humano na face da terra que hoje está salvo, que hoje tem um relacionamento com Deus, que não esteve desse lado aqui antes. Não teve ninguém que também não andou segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe, segundo o diabo, que é o príncipe da potestade do ar, segundo a própria atuação que ele tinha na vida de cada um de nós antes de conhecermos a Jesus como Salvador. E pior a situação, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Percebe? É uma escravidão que não tem como ser solucionada pela própria pessoa. Ok? E pior, éramos por natureza filhos da ira. A nossa natureza pecaminosa, todo dia, falava para Deus: eu sou rebelde, eu vivo como rebelde, o senhor pode constatar isso todo dia, e eu mereço ser julgado e ser condenado ao inferno para sempre. Como também os demais, todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Paulo continua desenvolvendo, falando que isso é por meio da fé. Confiar somente no que Jesus é e no que Jesus fez para resolver a nossa separação de Deus. Ele se colocou como nosso substituto, ele assumiu a nossa culpa e deu para nós de graça a justiça que só ele possui. Nos perdoou e nos vestiu de uma justiça que Deus aceita agora, porque é a justiça dele, para nós vivermos, para nós sermos tratados por Deus como filhos, porque nós estamos vestidos aí. Obrigado. Percebe? Como é que um ser humano ia fazer isso por si só, ou seguindo qualquer tipo de filosofia, de pensamento, de autoajuda? O problema não é viver, a gente vai ver daqui a pouco, é um tipo de evangelho que está sendo pregado aí. Mentiroso, é o falso. Ok? Porque, na verdade, o homem está gritando, ele está desesperado, porque o que ele carece é o quê? Aquilo que ele perdeu. O que a Bíblia fala em Romanos 3 que o homem perdeu? Ele perdeu a glória de Deus. Ele não tem mais na vida dele o que deveria estar lá. Ele não reflete mais o Deus que o criou, como ele deveria refletir. Ele lida com um monte de consequências horrorosas na sua vida, e na vida que ele faz na vida dos outros, porque carece de Deus ali dentro, carece da glória de Deus. A hipocrisia está em conhecer o que as Escrituras ensinam, mas rejeitar, reinterpretar. Tem pastor que está atualizando o ensino, que impede as pessoas de viverem para si mesmas, né?
Não tem mais inferno, não tem mais pecado, Deus ama tudo e todos de qualquer jeito, não precisa mudar nada na sua vida, ok? Por isso, estes hipócritas têm tantos seguidores e sucesso entre o mundo e entre os crentes mundanos também. Porque eles falam aquilo que agrada o pecador, se mantendo como pecador, satisfeito em viver para si, seu ventre, lembra? Paulo falou do seu ventre, seus sentimentos. Eu penso, eu sinto, eu acho, eu quero isso aqui. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros? E contudo, não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresceis em Moisés, lembra, os antigos, os escritos antigos, Moisés nos deu a lei, se de fato cresceis naquilo, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Esse é o problema, ok? Jesus não ficava buscando ser aceito por aquele grupo de religiosos. O ensino deles era baseado, não porque fulano falou, porque o outro falou, me apoia. Então, eles ficavam se submetendo uns aos outros, ali, criando uma religiosidade que se apoiava. Por quê? Para manter aquele grupinho, né, na sociedade, com respeito e tal, ao invés de olhar para a palavra de Deus e se submeter a ela, porque se submetesse a ela, eles teriam se submetido ao Messias, ok? Então, parecia que eles eram homens que estavam falando da lei, do evangelho, né, das coisas de Deus, querendo levar as pessoas para o reino de Deus. Tudo mentira, tudo para manter, eles mesmos não queriam aquilo, Jesus falou, e não permitiam que as pessoas fossem libertas daquele estado miserável de vida de pecado. Porque o que interessava? Interessava eles continuarem recebendo das pessoas, né, glória, honra. Olha, vocês são os mestres, vocês, fulano pastor, fulano de tal, olha que legal. É o que eles queriam. Percebe, isso que está acontecendo hoje não é novo, pessoal. A hipocrisia é o mau uso das Escrituras para criar e incentivar a religião, que satisfaz alguns anseios humanos. Ela satisfaz, não satisfaz, senão ninguém ia atrás. Ela dá uma sensação de bem-estar. Ela exalta a moralidade humana falida e hipócrita. A pessoa pode fazer bobagem, pode fazer pecado a semana inteira. Chega no final de semana, chega lá no dia tal, determinado, ela veste a religião dela, né? Seja qual for, ela vai lá, ela vai cumprir os rituais, ela vai exercer uma moralidade meramente humana. Olha, Deus, eu estou aqui, e eu vim aqui dar para o Senhor isso, e dar aquilo, e tal, sem Jesus como seu substituto. Imagina alguém entrar no Santo dos Santos, diante de Deus, oferecendo, olha aqui, eu vim oferecer o melhor de mim, pó, a melhor intenção eu tenho, Senhor, pó, queimava na hora. Nós somos aceitos por Deus, porque Jesus entrou no Santo dos Santos em nosso lugar, Ele que foi sacrificado. Quem nós pensamos que somos? Quem o ser humano
pecador e assim mostrando, escrachando o pecado na sociedade o tempo todo, a vida inteira, pode querer pensar que nele Deus vai achar alguma coisa ali, que, então eu vou pegar uma coisinha, você é tão bonzinho aqui nessa parte, eu vou relevar tudo, toda a rebeldia, toda a sua vida, e vou assim, já que, o que você quer que eu pegue para ser aceito na minha presença? Seu. O que você quer oferecer aqui para mim? Parece, essas pessoas, essa hipocrisia que rejeitava fazia mau uso da Escritura, ok? Parecia estar conduzindo as pessoas a Deus. Na verdade, é a maior prova de rebeldia e rejeição ao único caminho que Deus oferece, que é o Senhor Jesus. Ok? A gente tem que entender, só tem essa forma de enxergar essas coisas, porque foi assim que Jesus colocou. Formas atuais em que a religião tem substituído o evangelho que salva. Vamos só rapidamente falar aqui. Uma forma é o evangelho místico, né? Jesus se relaciona comigo de modo tão sobrenatural que nem preciso avaliar minhas experiências ou descobrir sua vontade por meio das Escrituras. Eu posso seguir rituais malucos, impressões do meu coração enganoso, profecias dos outros, sempre o que eu quero. Claro, nunca profecia que eu acho que eu não gosto, é aquela que eu mais quero. E um número sem fim de pensamentos e práticas irracionais e absurdas, como se Deus não tivesse revelado sua vontade na Bíblia. Okay? Então, esse é um tipo de religião com cara de evangelho místico, né? Não vai para a Escritura para avaliar coisa nenhuma. Evangelho emocional. Jesus veio satisfazer as necessidades emocionais que as pessoas definem como mais importantes. Todo mundo tem necessidade emocional, não tem? Claro, Deus nos criou dessa forma, ainda mais depois do pecado. Agora, esse tipo de evangelho apresenta o Jesus que ele veio satisfazer aquilo que eu acho que eu preciso mais. Entendeu? O homem que está no centro. Jesus veio para fazer as pessoas se sentirem bem. E tem grupos que falam assim, que é até bem consigo mesmas. Elas não têm do que se arrepender, não têm do que mudar, porque são assim mesmo. E só precisam de apoio, porque sabem como fazer a vida dar certo. Se eu tiver o apoio de Deus, pode deixar que eu vou fazer a vida dar certo. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso me sentir bem, não importa se a minha vida está completamente oposta ao que Deus quer, não importa se eu estou quebrando o princípio bíblico, mas se o que eu quero é me sentir bem. Se eu me sentir bem, é que eu estou bem com Deus. Evangelho social. O Jesus socialista, que veio para resolver as necessidades básicas, que o ser humano mesmo define como as mais importantes e fundamentais, né? Prega que é a falta de amor não usarmos todos os recursos de Deus para solucionarmos todos os problemas do mundo. Quem era adepto desse evangelho? Judas Iscariotes. Era alguém adepto desse evangelho. Né? Ele vira e mexe, ao invés de alguma coisa ser feita para exaltar, para adorar o Senhor, ele falava, não, vamos dar para os pobres, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas qual era o seu real objetivo lá nos evangelhos? Era meter a mão na bolsa e roubar os recursos dos outros discípulos. Porque ele mesmo vendeu Jesus por 30 moedas, não vendeu? Ele não estava interessado naquele social, eu estou interessado em resolver o problema dos pobres. Não era isso não. Ele mesmo era um corrupto, que fazia aquilo, o seu coração era assim, ok? Era uma fachada, né? Porque é bonito, é popular. As pessoas caem nisso, achando assim, nossa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Nossa, claro, quem que não vai querer fazer uma coisa dessa? Mas o evangelho social, ele resolve as mazelas aqui, e o homem continua vivendo para si, continua indo para o inferno do mesmo jeito. Ok? Evangelho individual, Jesus que eu fabrico para seguir, que se torna tudo aquilo que eu quero, quando eu não quero fazer a vontade de Deus, certo? Eu não quero obedecer, então
deixa eu ver, eu vou moldar Jesus aqui, aquilo que eu quero. Ele se torna misericordioso quando eu quero pecar, ou quando eu não quero me arrepender do pecado cometido. A pessoa não está nem aí para Deus, mas quando ela pecou, foi pega, não, mas Deus é misericordioso. Não, mas Deus é isso aqui. Ela vai pensando atributos que interessam, né? Porque, imagina, viver do jeito que eu quero, agora me pegou, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que tentar viver, tentar pegar um Jesus, fabricar um Jesus aí, né? Cortar aqui, esticar ali. Esse evangelho me ensina individualmente, ok? Sem a necessidade de eu ter que viver com o povo de Deus e como o povo de Deus vive. Então assim, pegar aqui, deixa eu ver, não, me sinto bem assim, eu vou moldando, né? Eu vou fabricando aqui uma coisa para eu viver. E assim, me torno mais sábio, né? Ou porque eu penso que eu sou mais sábio, independente de todos os meus irmãos, incluindo os pastores da igreja, que o próprio Deus estabeleceu para me ensinar a obedecer, ok? Na verdade, eu sou mais sábio. Tem uma pessoa que eu estava aconselhando um tempo atrás, que não é da igreja, nada, né? Não está nem mais frequentando lugar nenhum. Mas, eu falei, nossa, eu precisava aconselhar você, precisava aconselhar o seu marido junto, tal. Eu falei assim, não, meu marido não vai vir, porque ele já falou para mim que ele sabe mais do que todos vocês juntos. Ele não vai vir, ele fez umas matérias no seminário, tal, lá, ele assim, ele não quer conversar porque vocês não estão no nível dele. Tudo bem, pode ser, mas será que não dá para nem trocar, né? Vamos trocar algum dom, né? Vamos ver se a gente tem algum ministério, então, na vida um do outro. O evangelho inclusivo. Jesus aceita todos em tudo o que fazem, porque afinal de contas Deus é amor, não é justo, não é juiz, nem soberano sobre tudo que criou. Aliás, esse evangelho inclusivo só se sustenta, presta bem atenção nisso, pessoal, porque isso está na base desse evangelho fajuto. Ele só se sustenta a partir da ideia de que não fomos criados por Deus, nem a sua semelhança, mas viemos a partir de processos evolutivos. Portanto, não sendo derivados de um ser moral superior, não temos um modelo a partir do qual fomos criados e do qual nossa moralidade é estabelecida, julgada e gera consequências sobre a nossa existência aqui e eterna. Se você apaga Deus como Criador, então você pode fazer, percebe? A moralidade fica a critério do freguês. Esse é o ponto. Por isso que essas passeadas, essas caminhadas não sei das quantas aí, né, dia não sei do que, fica tentando rasgar a Bíblia, principalmente, não pensa que o ataque nas universidades, na filosofia, em relação ao criacionismo, é por acaso, assim, deixa eu ver o que eu escolho, aquilo é a base. Se você jogar fora, que o homem foi criado, derivado da moralidade de um Deus superior, que é assim e não assado, se você jogar fora isso, você pode fazer o que você quiser. Esse é o problema. O homem é criado ou não? O homem tem uma moral definida pelo seu Criador ou não tem? Ok? Esse é o ponto. Ok? E mesmo que sejamos seres morais, né? Se a gente não tiver a moralidade derivada do Deus pessoal da Bíblia, ainda que a pessoa, então acho que eu sou moral, mas se eu não sou criado pelo Deus moral, pessoal, como ele se define na palavra dele, então a nossa moralidade deve ser estabelecida por nós mesmos, e pelo que nós sentimos ser melhor para nós. Por isso eu defino que sexo eu tenho ou não tenho, por isso eu defino se eu mato ou não mato pessoas que estão no ventre materno. É por isso assim, não tem nada, não tem definição. Se não tem definição, tudo está à mercê de qualquer cabeça por aí. Então, você entendeu onde se encontra o verdadeiro incômodo dos que defendem comportamentos aprendidos em desacordo com a Bíblia? Vou repetir, comportamentos aprendidos em desacordo com a Bíblia. Ninguém nasce desse jeito, como homossexualismo, feminismo, machismo, cientificismo e outros ismos tantos aí. Para que faz isso? Só para dar vazão às obras da carne, derivada da sua natureza pecaminosa. A pessoa não consegue sair daquele negócio, ele tem que, então, viver assim que ela vai fazer.
Então, lembra que a natureza humana nem sempre foi pecaminosa. Portanto, ela pode e precisa ser perdoada daquilo que se transformou, de toda a deformidade que a gente se tornou sem Deus, e transformada por Deus e sua palavra santificadora. Esse é o resgate, isso é salvação, isso é transformação de vida, porque o ser humano não foi assim sempre. Ele não nasceu separado de Deus, ele foi criado em comunhão com o seu Criador, e a salvação o coloca de volta nisso. Outro evangelho é o evangelho da prosperidade e da cura, né? Jesus veio para solucionar todos os problemas de seus seguidores, que ao contrário dele mesmo, devem mostrar que são abençoados por Deus, ficando ricos e não passando por sofrimento nesse mundo, né? E isso é tão forte, pessoal, e às vezes passa despercebido, que a gente não percebe que as nossas reclamações, muitas vezes, é porque a gente acredita numa bobeira dessa aqui. Quando Deus está fazendo o que eu quero, Ele está me abençoando. Quando eu começo a sofrer, quando eu fico doente, quando eu perco um dinheiro que eu queria ter, eu fico, não, mas o que está acontecendo o quê? Jesus viveu como? Né? Não ficou rico, não ficou sem problema, pelo contrário, todo dia Jesus enfrentava problema, Jesus foi torturado até a morte, e eu como seu seguidor vou esperar o quê? Não, Deus está me abençoando quando eu não faço o que meu mestre fez, quando eu estou vivendo completamente diferente daquilo. Não é da Bíblia que eu estou tirando isso aqui, é do meu coração. O evangelho filosófico, Jesus veio para fazer com que pareçamos pessoas inteligentes, segundo os critérios do mundo, e nos fazer ganhar os debates com os descrentes e até com os crentes, né? Olha, é para isso, a Bíblia é feita, né? Tal evangelho, tem que encher a cabeça de informação, ok? Vou parecer, se eu for aceito como inteligente, é o que os fariseus tentavam fazer, pessoal, a mesma coisa. E o evangelho divertido, Jesus veio para nos entreter, para fazermos amigos, como crentes descolados, né, que a gente é. Ele nos dá nos dá permissão, esse evangelho divertido, nos dá permissão para gastarmos nossa vida nesse mundo, com aquilo que mais satisfaz nosso desejo, com bobagens, futilidades, desperdiçando nossa vida, como se não tivéssemos o que fazer, ou não tivéssemos que fazer discípulo de Jesus, porque perseguição é para os crentes radicais do Oriente Médio, os crentes radicais da Ásia, da África, não do país tropical, certo? Aqui não, é feito lá para aquele povo, eles que são radicais, nós não, nós temos uma vida boa aqui com Jesus, né? Aqui a gente vai se divertir, aqui não tem problema, a coisa mais difícil aqui é eu perder um amiguinho por falar de Jesus para ele, né? Todas essas formas distorcidas são derivadas da ignorância sobre o verdadeiro evangelho bíblico e do propósito para o homem. O evangelho é isso aí, ó. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, quem pegar seus pensamentos, vai perdê-la. Se você quiser viver do seu jeito, eu garanto, Jesus falou, o seu jeito e você e tudo vai por meio do inferno. É isso que Jesus falou. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ser aceito por todos, ser respeitado como mestre, blá, 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 se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Pessoal, por esse ensino que Jesus está falando para os fariseus aqui, que distorciam, que reinterpretavam as coisas de Deus, eu penso, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não lembro nem quem é, mas eu falei, eu penso que uma igreja, ou mesmo um cristão, que apresenta Jesus, ou o evangelho de modo biblicamente incorreto, começa a reinterpretar certas coisas, traz mais prejuízo do que uma igreja satânica. Pensa um pouco nisso. Esta igreja satânica não engana ninguém. Ela tem a sua proposta, ok? Quem procura aquilo, sabe o que vai encontrar ali, né? Tem a Bíblia do diabo, agora tem, isso aí, não prejudica tanto, quanto uma igreja ou um cristão que começa a distorcer a verdade, porque aquela igreja diabólica lá, que se declara dessa forma, somos seguidores do diabo, ela não engana nenhuma pessoa,
Mas uma igreja ou um cristão que não apresenta o único Salvador, e a única salvação que existe, ele está eliminando a única possibilidade de esperança ao pecador que caminha no corredor da morte eterna. A pessoa fala assim, bom, mas esse cara fala que ele é cristão, mas ele é o pastor, mas ele é não sei quem, e não apresenta o evangelho assim, para onde as pessoas vão. Como é que elas vão saber o caminho? Você conhece a Jesus? Você já entrou e pertence ao reino de Deus? Sabe ensinar sobre Jesus a partir do que as Escrituras dizem a seu respeito? Se não sabe, não é o fim do mundo. Muita coisa eu também não sei e estou aprendendo. Mas se não sabe, tem demonstrado interesse em aprender. Se não sabe, tem dedicado o seu tempo para aproveitar as oportunidades de aprender sobre Jesus e o Evangelho? Você vive pronto a apresentar o Evangelho para alguma pessoa? Ou quando acontece a oportunidade, e agora, o que eu faço? Você apresenta Jesus, o Evangelho, às pessoas, como sendo a única coisa que realmente deu propósito à sua vida? Pensa nisso. Ou como uma parte da vida que você construiu para si mesmo segundo os seus propósitos. É diferente. Essa segunda não serve para nada. Ou Jesus é o que dá propósito à sua vida, em todas as outras coisinhas lá que a gente faz na vida, ou ele é uma parte, ele é religião, da vida que você constrói segundo os seus propósitos. Se for essa segunda opção, tem que se arrepender, porque como os fariseus, pode estar atrapalhando as pessoas a enxergarem a porta da salvação, que é Cristo. Compromisso. Se comprometa a estudar, e estude. O material, coloquei algumas sugestões, tem muita coisa, tem sugestões aqui. Estude o material que a gente disponibiliza aqui na igreja. O Evangelho está lá no site da igreja, ou pode pegar o Luke, tem material aqui físico, né? O Evangelho. O Vida Nova, está lá também tem aqui, o Manual de Autoconfrontação, que a gente torce o nariz, mas ali tem a vida cristã descrita, de maneira muito clara, muito, para a gente raciocinar como Deus quer que a gente raciocine, e especialmente sua Bíblia, por exemplo, estuda a carta aos Romanos, estuda a carta aos Efésios, dá uma lida, para o Evangelho ficar ali na mente, para você, é assim que Jesus é o que ele veio fazer, as pessoas precisam conhecer isso aqui, é assim que elas são, com a finalidade de estar pronto para responder a todo aquele que pedir razão da sua fé, do amor que está na sua vida, da esperança que você tem, para a gente ficar pronto, ok? E peça a Deus, essa semana, uma oportunidade de explicar isso para alguma pessoa. Você acha que Deus vai responder essa oração? Vamos orar? Senhor, agradecemos porque o Senhor nos adverte, e o Senhor nos ensina, para que a gente abrace esse ensino, para que a gente não precise ser repreendido, ou corrigido, ou educado todas as vezes, passar por esse ciclo. A gente agradece porque a tua intenção primeira, Senhor, é que a gente aprenda logo. Agradecemos também porque quando a gente está nesse ciclo, o Senhor também está conosco, nos ensinando, nos levando de volta à tua palavra, para a gente viver como o Senhor planejou para nós. Especialmente, para apresentarmos o Evangelho puro, que mostra um Jesus necessário ao ser humano, e que o ser humano nem percebe, nem enxerga, nem quer, a princípio, esse Jesus. Mas ele precisa só de Jesus. Te pedimos que, tanto como indivíduos, como igreja, a gente saiba apresentar, saiba dialogar com as pessoas, mostrando que só Jesus é o Salvador, que só o seu Evangelho é o plano redentor para o ser humano, e que elas precisam disso acima de qualquer coisa, que isso tem que definir a vida delas em qualquer assunto,
que isso vai santificar, isso vai transformar em todas as áreas onde cada um de nós patina na injustiça, em vez de vivermos o que o Senhor planejou. Te agradecemos por isso, pelo que o Senhor fez. O Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu capacidade no Espírito Santo, de entendermos a palavra, para seguirmos e para ensinarmos a tua palavra. Não o que nós queremos, não o que nós preferimos, não o que o mundo gosta, mas aquilo que agrada o Senhor. É o que